Olá pessoal, eu sou o Marcelo. No vídeo de hoje eu vou te acompanhar no processo de instalação do Hyper-V e também na criação da sua primeira Virtual Machine utilizando como base o sistema operacional Windows 10. O software de virtualização ocorre de maneira muito rápida. Precisaremos somente fazer a ativação do recurso no painel de controle. É importante destacar que o recurso de virtualização tem que estar ativado na BIOS do seu computador. Caso contrário, você até consegue fazer sim a instalação do Hyper-V, porém quando você clicar no Snapping para fazer o gerenciamento das virtuais machines, ele já vai te gerar um erro informando que o recurso de virtualização está desativado na BIOS do seu computador. Considerando que o recurso de virtualização já está ativado na BIOS do seu computador, vamos fazer a instalação do Hyper-V. Aqui é o desktop do meu computador. Para fazer a instalação do Hyper-V, eu preciso ir direto no painel de controle. O método que eu utilizo é pressionar a tecla Windows e R, vai acionar o menu executar. Aqui no menu executar, eu digito appwiz.cpl, appwiz.cpl, pressiono Enter. Aí ele vai abrir o Programas e Recursos do painel de controle. Uma vez que ele abriu essa tela do Programas e Recursos do painel de controle, eu procuro essa opção aqui no menu esquerdo, ativar e desativar recursos do Windows. Clico nela, ele vai abrir uma outra caixinha. Aqui nessa caixa, eu vou rolando para baixo até a opção Hyper-V ficar visível. Uma vez que ela esteja visível, eu clico nela aqui, eu dou esse checkzinho nela e clico em OK. No meu caso, o Hyper-V já está instalado, por isso que ele já está marcado. No seu caso, se ele estiver desmarcado, é só marcar, clicar em OK e aguardar ele fazer a instalação. Pessoal, em paralelo à instalação do Hyper-V, eu recomendo que você já vá fazendo o download do arquivo .iso do sistema operacional que você quer instalar. Aqui no nosso exemplo, eu vou fazer o download da ISO do Windows 10. Pessoal, para fazer o download do arquivo .iso do Windows 10, eu já estou com um link salvo aqui, vou deixar o link no comentário do vídeo. Abri uma nova instância do meu navegador, que por hora eu estou usando o Google Chrome, copiei e colei o endereço do link, apertei o Enter, ele já vai baixar aqui o meu arquivo. Uma vez que ele baixou, eu executo o setup do software. Acabou de carregar, clico aqui em aceitar. E aqui nessa opção, criar mídia de instalação, no caso pendrive, DVD ou arquivo .iso para outro computador. Seleciono essa opção e avanço. Aqui ele tem algumas opções de instalação. O idioma, a versão no caso é o Windows 10. Eu recomendo que você selecione a arquitetura para ambas, porque ele vai atender tanto computadores de 32 bits, menos comum hoje em dia, quanto de 64 bits. Clico em avançar. Aqui nessa opção, ele está te perguntando onde que você vai gerar o arquivo. É direto em um pendrive ou é o arquivo .iso em si, que é o que você pode reutilizar ele diversas vezes mais tarde. Recomendo que selecione o arquivo .iso. Aqui eu estou na pasta onde eu já vou salvar salvar ISO. Nesse caso eu já tenho uma pasta específica onde eu salvo todas as ISOs de todos os sistemas operacionais. Coloco um identificador, no caso aqui é o Windows 10, e clico em salvar. Só aguardar, ele vai fazer o download da ISO mais atualizada. Aqui eu estou falando da versão mais atualizada do mês 6 de 2021. Assim que ele finalizar, a gente retoma o vídeo. Pessoal, uma vez que a instalação do Hyper-V foi finalizada, para você acessar o console do Hyper-V, o que você faz? Clica aqui no menu iniciar e digita Hyper-V. A ação que nós vamos fazer é a configuração do gerenciador do computador virtual. Entenda o computador virtual, essa parte aqui do Hyper-V, como a definição das interfaces de rede que a sua VM vai ter. Então aqui do seu lado direito tem gerenciador de computador virtual. Clico nessa opção. Logo de cara ele te habilita as três opções de computadores que existem, sendo externo, para sua máquina, se ela for ter acesso à rede, à internet ou aos outros computadores da rede, é o que você vai usar em ambiente de produção. O segundo tipo de computador virtual que existe é o computador do tipo interno.
Esse computador, uma vez que você selecionou ele, a sua VM só vai ter comunicação com as outras VMs que também tenham esse mesmo computador interno também definido. Ela não tem acesso à rede externa, tá? Esse terceiro tipo de computador, que é o computador particular, ele é menos usual, tá? Mas ele existe também. Ele, uma vez que você selecionou ele, as máquinas que estiverem com ele definido vão ter acesso à rede interna, porém outras máquinas da sua rede não vão conseguir acessar ela, tá? Então esse computador, apesar de ele existir, ele é menos usual. Geralmente os seus computadores vão ser ou do tipo externo, lembrando que esse dá acesso à internet, acesso às outras máquinas e recursos da sua rede, ou o computador do tipo interno, que uma vez que a máquina foi selecionada a usar esse tipo, ela somente tem acesso a outras máquinas que também tenham esse mesmo computador interno definido. O processo de criação do computador virtual ele é bem tranquilo também, gente. Você seleciona o tipo de computador, aqui no caso vamos supor que seria um computador do tipo externo, clico aqui em computador virtual, defino um nome que me facilite a identificação dele, porque eu vou selecionar esse cara na hora que eu estiver criando as VMs. No caso eu não vou criar porque eu já tenho dois computadores virtuais aqui, tá? Um externo e um interno. Então se eu for criar esse aqui, ele já vai dar erro. Então supondo-se que o computador seja do tipo externo, você coloca um nome aqui, VMs com internet, por exemplo, e aqui você seleciona a placa de rede que você está utilizando no momento. Se for um notebook que você tiver no Wi-Fi, você seleciona a placa de rede Wi-Fi. Ou se for a rede cabeada, você seleciona aqui o adaptador de rede cabeada. Uma vez que você definiu o nome e selecionou o adaptador, basta você clicar em aplicar e depois OK. Eu não vou criar, pois eu já tenho dois adaptadores aqui que eu identifico dessa forma. Um adaptador que dá acesso ao WAN, que ele é do tipo externo, e também tem um adaptador do tipo LAN, que é restrito. Uma vez que você também finalizou a criação do computador virtual, chegou a hora de criarmos aqui a Virtual Machine, nossa primeira Virtual Machine. Ainda aqui no console de gerenciamento do Hyper-V, o que você faz? Do seu lado direito, clica aqui em Novo, Máquina Virtual. Defina um nome para sua máquina virtual. Essa máquina tem que ter um nome lógico de fácil identificação aí para você. Eu sempre coloco o nome do sistema operacional que eu estou utilizando. Como eu já tenho diversas máquinas criadas, vocês podem ver que os nomes são sempre os nomes dos sistemas operacionais que estão instalados. Por exemplo, eu já tenho uma máquina aqui do Windows 10, VM1. O Windows Server 2012 R2, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu coloco sempre o nome da máquina e o número da Virtual Machine se o sistema operacional for repetido. Aqui embaixo, ó, observa que eu tenho aqui um Ubuntu 16041. Pouco mais abaixo também tem outra versão do Ubuntu que é a 20042. Tá? Então defina um nome lógico aí para sua máquina virtual, tendo como dica o nome do seu sistema operacional. Então defino aqui o nome da máquina, minha VM. Aqui a localização padrão onde a sua máquina vai ser criada. Clico aqui em avançar, seleciono a geração. Eu vou selecionar aqui por default essa geração 1, tá? E avanço. A quantidade de memórias que a sua máquina virtual ela vai utilizar. Esse computador que eu estou usando para virtualizar, pessoal, ele tem 16 GB de RAM. Como eu crio muitas VMs, eu crio com quantidade mínima de memória, tá? Então nesse caso daqui, vamos colocar 1 GB, avance novamente. Por que eu pedi para vocês já criarem primeiramente o computador virtual? Pois aqui na criação da VM já tinha solicitado a você selecionar qual computador virtual que a sua Virtual Machine vai usar. Como a gente já criou e eu já tenho alguns aqui, então eu seleciono o que eu já tenho, que é esse WAN, que é aquele tipo externo que vai deixar com que minha VM tenha acesso à internet e aos recursos da minha rede aqui. Eu selecionei aqui um computador do tipo WAN, avanço. Aqui é a parte de definição do tamanho dos VHDs, tá? Que é o disco virtual. Criar um virtual novo, criar um VHD ou reutilizar um VHD já existente, ou somente criar VM para deixar ela pré-configurada, mas não criar VHD, que eu vou criar um VHD mais tarde. Essa aqui seria a terceira opção. Então aqui nesse caso, vamos criar um novo disco virtual. Aqui você define o tamanho do seu VHD, tá? 127 é o tamanho default que ele vem setado. Aqui é a localização, se você quiser que vá para uma outra localização, você também altera.
Aqui no caso, para futuramente esse disco ele vai crescer até 127 GB, tá? Não que ele vai ser criado com 127 GB. Por uma questão de espaço e é um ambiente de teste, eu defino aqui um tamanho de 30 GB. Clico em avançar. Aqui ele já está te questionando qual que é o sistema operacional e a mídia de instalação que você vai usar. Mesmo esquema do disco virtual. A primeira opção aqui é vou instalar mais tarde. A segunda é a partir de um CD-ROM inicializável. Como o CD-ROM está praticamente caindo em desuso, a opção mais comum que tem é você usar ISO. Então seleciono aqui o arquivo .iso, procurar, e vou procurar a minha ISO na minha pasta específica de ISO. Já estou aqui na minha pasta de ISO, seleciono a versão do sistema operacional que eu quero instalar, no caso vai ser essa de 64 bits, clico em avançar. Aqui ele te dá um resumo de como que vai ficar a tua VM. A minha VM no caso ela tem 1024 MB, no caso dá 1 GB, ela é da geração 1, aqui foi o nome de teste que eu coloquei. A rede ela é do tipo WAN, que é aquele adaptador externo que eu tinha comentado, e aqui é a localização do meu VHD. Lembrando que ele crescerá até 30 GB, então no caso ele tem essa expansão dinâmica, e aqui o arquivo ISO que foi selecionado, que é essa mídia do Windows 10. Só clicar em concluir e está pronta a nossa primeira VM. Uma vez que a VM está pronta, o processo aqui vai ser de iniciar a VM, dar boot pelo leitor de DVD e fazer a instalação do sistema operacional. Tá? Vamos retomar. Clico na VM com o botão direito, seleciono iniciar. Automaticamente ele cria aqui um ponto de verificação. Pontos de verificação fazem parte de um recurso chamado Snapshot, que é um recurso computacional da virtualização em si. Isso daqui não está atrelado exclusivamente ao Hyper-V, ao VirtualBox, ao Citrix Server ou ao VMware ESXi, tá? Então isso daqui, um assunto, eu vou fazer um vídeo bem legal sobre esse cara futuramente. Então vamos lá para a gente não perder o foco. Iniciei a VM, ele iniciou, se você olhar aqui embaixo, já dá até para ver a telinha da VM. Porém, para conectar nela, clico 2 vezes. Tá aqui, pessoal. Uma vez que eu cliquei 2 vezes no console da VM e ele já estava iniciado, ele abre essa tela aqui para mim, que é a tela de instalação default do sistema operacional, tá? Vamos seguir com essa primeira instalação aqui. Isso aqui é uma instalação do Windows. A VM em si já foi criada. Agora é a instalação do sistema operacional. Para quem nunca fez, vamos fazer aqui uma instalação do Windows a limpo, tá? Pela boa e velha mídia de instalação, que é aquele arquivo .iso lá que a gente baixou antes. Teclado, seleciono o ABNT2, porque a gente está aqui no Brasil. Idioma português, isso aqui já veio da ISO. Formato hora também é o português. Português Brasil, ABNT2, avanço. Seleciono aqui instalar agora. Aguardo carregar. Chave de ativação. Como eu não tenho, ele vai ficar carente de ativação, tá? Isso aqui em algum momento você vai ter que ativar. Como é um ambiente de teste, nesse primeiro momento eu não preciso fazer isso, tá? Então posso clicar aqui em ignorar. Bom e velho contrato. Você precisa aceitar ele para seguir com a instalação. Clique em avançar. Aqui são as opções de eu vou instalar o Windows e manter os arquivos. Não se aplica porque aqui é uma máquina nova, aquele VHD de 30 GB que nós criamos, então não tem, não tem um Windows já pré-instalado para a gente atualizar. Então vai ser esse personalizado instalar o Windows. Ok, avançou para a próxima tela. Aqui ele te dá aquele tamanho de VHD que nós chegamos a criar de 30 GB. Seleciono ele. Aqui para não complicar, não vou selecionar, particionar em nada. Clico nele, seleciono avançar novamente. Perfeito, pessoal. Uma vez que você selecionou o disco e clicou em avançar, automaticamente ele já cria as partições padrões aí do Windows e já começa a fazer a instalação, começa a copiar os arquivos do .iso lá para o sistema operacional e a expandir esses arquivos no nosso VHD. Eu vou deixar ele seguindo aqui, pessoal. Assim que finalizar essa instalação, a gente retoma o vídeo para finalizar essa videoaula de hoje, tá bom?
Estou pausando o vídeo e a gente volta em breve. Retomando nossa videoaula aqui, o processo de instalação do sistema operacional ele foi concluído, ele está na tela aqui que seria o primeiro boot após a conclusão da instalação do sistema operacional. Então vamos seguir aqui com essa validação de ativação. Aqui nessa tela, como eu já tinha clicado por não fazer ativação, ele reforça mais uma vez aqui a necessidade de ativar o sistema operacional. Mas aqui embaixo ele já tem a opção de fazer mais tarde. Vamos clicar nela. Nessa segunda tela vamos selecionar aqui a opção de usar configurações expressas. Aguarda. Nessa outra tela, ele está te perguntando aqui quem vai usar o computador. Seria a tela de criação do usuário local, tá? Então vamos criar o nosso usuário local aqui, que seria, por exemplo, Marcelo. Essa questão da senha aqui, como é um ambiente acadêmico, é teste, eu não vou setar senha, pergunta de redefinição de senha, nada disso. Então eu clico digito só o nome do usuário e mando avançar. Prontinho, pessoal. Após eu digitar o nome do meu usuário e clicar em avançar, passou um tempinho, eu precisei pausar o vídeo, ele concluiu aqui a instalação do sistema operacional e conforme vocês já podem ver, aqui já está o desktop virtual, tá? Seria o desktop da minha máquina virtual, aliás. Validando aquela questão lá do acesso à internet, vamos clicar aqui em qualquer navegador, cliquei aqui no Microsoft Edge. E a nossa Virtual Machine está saindo para a internet normalmente, tá? Graças àquele comutador virtual que nós citamos lá no momento da criação da VM. Então, pessoal, esse primeiro vídeo abordando a instalação do Hyper-V e a criação da primeira Virtual Machine foi concluído. Com o intuito de nivelar o conhecimento, eu preferi abordar e detalhar os tipos de uso acadêmico e corporativo. Vale a pena detalhar que existem usos mais complexos, como exemplo, ambiente clusterizado, onde você teria várias virtual machines respondendo pelo mesmo serviço. Caso uma virtual machine caia, você já tem um segundo, um terceiro, um quarto servidor respondendo pelo mesmo serviço de alta disponibilidade. Existe também a possibilidade de virtualizar máquinas virtuais em ambiente de cloud computing, como Azure ou AWS. Virtualização em ambientes mais complexos, como em cloud computing, eu vou abordar em outros vídeos. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.